Olá amigos, tudo bem? Aqui quem está falando é o Albert, contador, especialista em gestão tributária e diretor-presidente da AJ Soluções Contábeis de Macapá, no Amapá. Eu estou aqui para fazer uma palestra online para você, para participar do congresso que o nosso querido professor Edgar Madruga, um projeto brilhante, convocou uma série de contadores, um time fortíssimo, para trazer informações nesse congresso online chamado Pensar Contabilidade. Então assim, nós estamos aqui para levar informação para vocês nesse momento de muita dificuldade, onde nós não podemos reunir presencialmente, fazer palestra presencial devido à pandemia. Então vamos usar hoje a tecnologia e levar a informação para participar deste congresso. O nosso tema, gente, vamos trilhar no caminho da contabilidade consultiva. Muito se sabe, vem falando bastante sobre contabilidade consultiva hoje nesse momento, mas eu vou fazer uma analogia entre a contabilidade consultiva e o planejamento tributário. Eu vou adentrar nesses dois mundos de extrema relevância que eu tenho certeza que você, profissional contábil, já ouviu falar, mas muitas vezes nem praticou e nem utilizou no seu dia a dia. E nesse momento de dificuldade é extremamente relevante a gente aproveitar as oportunidades e levar as melhores estratégias para os nossos clientes. Muito bem, gente. Adentrando ao assunto, eu vou separar em duas partes da contabilidade consultiva e planejamento tributário e vou tentar exemplificar para você utilizar essa ferramenta no seu dia a dia, no seu cliente. E é extremamente relevante que você faça isso no seu cliente, tá? A partir daí, novas oportunidades vão surgir e assim você vai poder vender mais um novo produto e ganhar mais mercado. Muito bem, gente, mas o que é a contabilidade consultiva? E o que é o planejamento tributário? Acredito que muitas vezes você já ouviu falar esses termos. Contabilidade consultiva, gente, é um modelo de negócio onde o contador atua mais próximo do seu cliente. É muito importante isso, não é apenas a conformidade, não é apenas aquele básico que você está acostumado a executar as operações em relação a obrigações acessórias, em relação ao seu dia a dia dentro do seu escritório. Outra informação importante, continuando o conceito, interagindo de maneira estratégica para garantir os melhores resultados e tomar decisões racionais e planejadas. Esse conceito é muito legal, muito bacana, gente, a gente saber que nós temos uma ferramenta poderosa que chama-se contabilidade, mas não adianta só a gente aprender contabilidade e guardar ela aqui debaixo do papel. É você usar essa ferramenta em forma de trazer resultados, em forma de buscar alternativas para que o seu cliente possa tomar decisão. Observe o papel importantíssimo que hoje o contador tem, certo? Observe o papel importantíssimo que essas informações podem levar para o seu cliente. Mas além desse conceito de contabilidade consultiva, gente, que é a tomada de decisão, que é ajudar o seu cliente na tomada de decisão. Por exemplo, vivemos um momento crucial, como eu disse, estamos num momento de pandemia. Então, nessa dificuldade pode surgir oportunidades. E essas oportunidades, o contador aí tem que captar e mostrar para o seu cliente que é justamente esse diferencial para ajudar a tomar decisões racionais e planejadas. Aí eu inicio essa palestra online falando o seguinte, gente, o contador ele sabe se vender? Será se o contador verdadeiramente ele sabe mostrar o seu valor, o seu trabalho, a sua postura? Como o contador sabe vender seus produtos e serviços? Será se ele está praticando as atividades comerciais para vender o seu serviço contábil? Quais são os produtos que ele tem? Se ele faz um planejamento estratégico dentro do seu próprio negócio para poder vender mais os seus produtos? Muito bem, gente, a gente está aqui para refletir sobre esses pontos cruciais que a contabilidade consultiva está trazendo para a gente. Existe hoje vários nichos de mercado, existe hoje vários modelos contábeis de negócio. A contabilidade tradicional, aquela que compõe apenas a conformidade, ela sim, ela está passando por um processo de transformação para novos modelos. Hoje a tecnologia, principalmente no momento de pandemia, ela está extremamente importantíssimo dentro do seu negócio. Por exemplo,
a nossa palestra aqui. A gente não pode hoje fazer uma palestra ao vivo, né? Então, nesse momento, nós estamos aqui fazendo uma palestra online para levar a informação para você. Observe o ponto, gente. Essas alternativas, hoje, elas são todas possíveis. Esse marketing de conteúdo, essa geração de valor, essa geração de network, hoje é muito relevante no fechamento de negócios. Então, assim, a contabilidade consultiva, ela passa por um fator fundamental. O contador tem que saber se vender. Mas se vender como, Albert? Como? Passa por tudo, desde a sua estrutura, a maneira de se vestir, da sua postura, do seu negócio, da sua expertise, da sua especialidade, tudo aquilo que você pode colocar em prática para que você torne um referencial. Você tem que criar a sua persona, a sua personalidade daquilo que você propõe a se vender. Então, assim, você tem que sempre fazer uma analogia. Quando você pega a pessoa, fulano de tal, você sempre vai fazer analogia àquela pessoa. Mas por que ela, modo de vestir, modo de agir, todos os fundamentos básicos que uma contabilidade consultiva merece ter. Então, muito importante, contador, colegas, não adianta só você ter o conhecimento técnico se você guarda para si. Não adianta só você ter esse conhecimento e não saber utilizar em ferramentas para você tomar decisão, para você ajudar o seu cliente a tomar as decisões. Observa a ferramenta poderosa que nós contadores temos em nossas mãos. Muito bem, gente. Aí você já se perguntou o que as pessoas veem quando olham para você? Qual a analogia que ela pode fazer em relação ao seu trabalho, àquilo que você quer vender? Você pode observar que existe hoje várias referências no mercado contábil, mas cada um com determinado nicho. Um é especialista em SPED, outro é especialista em departamento pessoal, outro é especialista em contabilidade consultiva, enfim, existem diversos nichos. Para ele se propor vender aquele mercado, ele está batendo naquele segmento que ele quer vender, ele está se propondo a ser um referencial naquilo e ter algo de diferente, para que a pessoa, quando olhe para você, diga: aquele cara tem a expertise e o conhecimento dentro daquela área que ela está se propondo a vender. Muito importante isso, tá, gente? Outra pergunta, questionamento que é interessante você fazer: será que a mensagem que você deseja transmitir, você está conseguindo? Eu quero ser um especialista na área tributária, que é o nosso assunto, planejamento tributário. Será que você está conseguindo transmitir que você tem um conhecimento necessário para fazer essa análise, fazer o planejamento tributário para você conseguir transmitir isso? Então é muito relevante essa pergunta também dentro da área consultiva, tá, gente? E eu vou te passar um dado muito interessante que vai verdadeiramente relatar esse fato, que vai dizer, realmente, Alves, tem razão. É importantíssimo dentro da contabilidade consultiva o contador saber mostrar o seu valor e mostrar o seu trabalho, saber se vender. Então, por exemplo, um estudo do comportamento humano, gente, diz o seguinte: 55% desse estudo diz que em relação ao que você tem de impressão, o que o ser humano tem de impressão em relação a você, em relação aos seus negócios, em relação à sua postura, à sua venda, 55% é aparência e ações. Então, ou seja, o modo de vestir, o modo de se comportar, o modo como você é, isso tudo faz e tem um peso enorme. Já pensou você chegar num escritório, onde você chega no seu estabelecimento lá, onde a pessoa está mal vestida, onde uma pessoa não tem postura relacionada ao seu trabalho? Isso vai dizer, isso pode ser algo irrelevante, mas não, gente. São dados e são pesquisas, são extremamente relevantes, sim. Então, a maneira de você se comportar, de agir, a maneira de você, do seu vestimento, da maneira como você trata o seu cliente, isso é extremamente relevante. Então, 55%, isso é estatística, não sou eu que estou inventando. 55% o estudo do comportamento humano em qualquer profissão, certo? A aparência e a ação, a maneira como você se comporta é extremamente relevante para você se vender um produto, para você fechar um negócio, certo? 38% é o tom de voz, é da maneira como você fala, o jeito que você fala, a maneira, a linguagem. A gente sabe que nem todo mundo tem um conhecimento técnico dentro da área.
Eu não vou conversar, por exemplo, com um médico, onde ele tem um conhecimento dessa área, que eu não vou entender nada se ele começar a usar a linguagem técnica da área da medicina. Mas se ele for conversar comigo dentro da minha área contábil, mesma coisa. Se eu for falar informações contábeis no qual ele não entenda, a mesma coisa ele não vai entender, gente. Então, assim, o tom de voz, a postura e a linguagem adequada é extremamente relevante para você vender aquele produto. Eu volto a dizer, eu conheço inúmeras pessoas que têm um conhecimento vasto, mas não sabem transmitir, não sabem se comunicar, não têm a postura adequada naquilo que se propõe a vender. Por isso que a contabilidade consultiva com planejamento tributário, a gente vai fazer a interligação, como é relevante você poder fazer essa analogia para poder vender esse produto, que eu já vou mostrar esse produto de planejamento tributário para você. E 7%, gente, dentro dessa estatística do comportamento humano, desse estudo, é propriedade intelectual. Observa que muita gente imagina que ser mais inteligente, ter o conhecimento necessário, é o que é mais relevante. Gente, volto a dizer, vai ter pessoas que têm um conhecimento enorme dentro daquela área, mas não sabe vender, não sabe se comunicar, não sabe se comportar. Isso tudo, você observa que é mais até relevante que propriamente a propriedade intelectual, certo? Então, são fatores que muitas das vezes você nem leva tanto em consideração. Vou dar um exemplo muito simples que aconteceu comigo, que é até engraçado. Eu fui num determinado cliente fechar um contrato de prestação de serviço, de um planejamento tributário, certo? Eu cheguei, mostrei o trabalho, fiz a análise bonitinho, e o cliente, beleza, a gente fechou o contrato, tudo, executamos o trabalho, fizemos, bacana. Aí depois, com o tempo, eu ganhei intimidade com esse cliente, e ele chegou comigo, Albert, eu confesso que naquele primeiro dia que você veio aqui, eu fiquei um pouco receoso, com medo. Mas por quê? Porque eu imaginava que esse planejamento tributário, esse trabalho que você ia fazer, ia ser muito caro. Você chegou aqui numa postura, olha a visão que a pessoa nunca tinha me visto. Você chegou numa postura, maneira de agir, com a capinha, com o seu projeto, mostrou aqui, colocou no slide tudo, veio de terno aqui, com gravata, enfim, mostrou todo um trabalho a ser executado. Fez a sua proposta, mostrou o resultado que iria trazer para mim, certo? E, consequentemente, coube dentro do meu orçamento. E ele é um empresário muito humilde, e ele disse, não, eu achava que isso não daria para mim, isso era muito caro e não seria possível executar esse trabalho. Mas depois a gente fechou, criou uma intimidade, enfim, hoje ele é amigo nosso, então ele transmitiu naquele primeiro momento aquela imagem, aquela mensagem que eu levei em mãos para eles, que foi a questão da postura, a questão da proposta, a questão da explicação, enfim, todo o roteiro que naquele momento de venda, de ser contador, consultor, tentando vender um produto, que ainda só tentar vender um produto, não estava fechado o negócio, não era meu cliente, e ele naquele momento não me conhecia e passou a me conhecer. E fechamos o negócio e assim nos tornamos parceiros, tornou meu cliente. Então é um pequeno exemplo para você mostrar para o seu cliente como é que as coisas acontecem. Tá certo, gente? Outra questão, nessa contabilidade consultiva, que é mais um nicho, mais um produto dentro do mercado contábil, que você tem que trabalhar, tem que aprender, vou dar 4 dicas aqui, 4 passos da contabilidade consultiva. Muito importante isso, gente. Primeiro passo, o contexto. Você tem que analisar o contexto da contabilidade consultiva. O cenário, qual é a realidade daquela empresa, por que ela está se instalada, que produto ela trabalha, se funcionário A, B, C, se aquele produto tem incentivo fiscal, se dentro dessa área aqui, nessa região vai ter incentivo, atravessando a rua na outra região não tem incentivo, ou seja, analisa o contexto, gente. É muito importante você analisar esse contexto para você, é a premissa, essas são as bases iniciais para você praticar uma contabilidade consultiva, certo? É você fazer justamente essa análise prévia, a captação dessas informações do cenário num todo, cenário econômico. Por exemplo, estamos num momento de pandemia, então analise hoje o teu contexto. Quais são as opções possíveis?
não podemos vender fisicamente, certo? Então, você já fez essa análise. Olha, existem decretos específicos no qual não é possível vender fisicamente. Os estados e municípios proibiram venda presencial. Muito bem, mas quais são as alternativas? Certo? Dentro do contexto, os decretos permitiram você fazer venda online, venda delivery, e-commerce. Então, isso tudo é possível. Analise esse contexto. Esse é o primeiro grande passo de uma contabilidade consultiva. Segundo passo, análise dos resultados. Muito bem, você pegou as informações e agora você vai fazer cálculo, você vai fazer análise, você vai fazer planilha, você vai fazer justamente o teu papel físico, que eu acredito que até aqui o contador saiba fazer muito bem. Ele analisa o contexto, pega as informações, processa, analisa os dados, certo? Faz o planejamento necessário, certo? Até aí, perfeito. Você tem que realmente fazer todo este processo. Então é importante a gente fazer aqui todo esse processo de análise, sim. Agora, o terceiro e quarto ponto que eu considero o crucial da contabilidade consultiva. Crucial e extremamente relevante, tá, gente? Que é o diagnóstico e a prescrição. É como se fosse um médico. O médico pediu os exames, ele está com os exames e ele vai te dar o diagnóstico. E qual é esse diagnóstico? A pessoa tem tal doença. Beleza? Então ele disse qual é o teu problema. Mas agora, além do teu problema, ele vai dar a prescrição. Olha, o tratamento é esse, é assim, assim, para você conseguir o seu objetivo, que é melhorar a sua saúde, para você ficar bem com a sua saúde. É a mesma coisa na empresa, gente. Então, quando você analisou o contexto, fez a análise dos resultados, certo? Agora você vai dar o diagnóstico para o seu cliente. Dentro da contabilidade consultiva, você tem que dizer qual é o seu problema. O seu problema é na área financeira. Está aqui o diagnóstico. Trouxe o seu problema. E logo em seguida, o cliente vai dizer, tá, você me trouxe o problema, mas qual é a solução? A solução é agora que você vai prescrever justamente o remédio para aquela dor do seu cliente. Veja bem, gente, todo mercado, coloca na sua cabeça isso, todo mercado existe suas dores, existe as suas demandas. E nessas demandas você vai ter que aplicar aquele remédio necessário. Então, dentro da contabilidade consultiva, é justamente esse conceito que você tem que passar para o seu cliente. São esses quatro passos importantíssimos que você tem que passar para o seu cliente. O contexto, a análise, o diagnóstico e a prescrição. Mas muito bem, gente. Dentro da contabilidade consultiva, existe um nicho que é a minha área, que eu adoro, que eu me sinto mal à vontade. Inclusive, tenho um canal que trata muito desse assunto, que é a gestão tributária, certo? Que é os impostos. Todos nós sabemos que o Brasil possui um sistema tributário muito complexo. Possui normas tributárias todos os dias sendo executadas, sendo alteradas, que nós, contadores, temos sim que acompanhar. Mas dentro da contabilidade consultiva, você pode vender um produto chamado planejamento tributário. Você aprendeu a vender, agora você vai se unir com o planejamento tributário, gente. Como o planejamento tributário pode ser vendido para o seu cliente? Quais são as técnicas? Quais são essas ferramentas? É muito importante eu esclarecer aqui, gente, que contabilidade consultiva é um nicho de mercado, é um produto novo, sim, mas também existe o planejamento tributário, que é um produto que há muito tempo já estava no mercado, certo? No qual ainda eu observo que muitos contadores até têm o conhecimento, mas não sabem os pontos exatos de como vender isso, de como analisar esse planejamento tributário. Então, a contabilidade consultiva veio justamente mostrar os caminhos de como vender o planejamento tributário, mostrar o caminho, como eu falei, de analisar o contexto da empresa em relação ao planejamento tributário, de analisar o diagnóstico, de fazer a análise das planilhas, dos custos tributários necessários, dar o diagnóstico para o seu cliente, qual é o melhor regime tributário, prescrever a solução para ele. Então, dentro da contabilidade consultiva e o planejamento tributário, observe que uma coisa se interliga à outra. Então, assim, conceito do planejamento tributário, gente.
é um conceito que está específico dentro da área contábil, é mais um produto dentro da área contábil que visa a redução de tributos, muito importante nisso, redução de tributos de maneira legal, tá? A gente está falando de maneira legal, de forma que as estratégias dentro da legislação do país, determinando a melhor opção tributária que se enquadra na realidade de cada empresa. Observe, eu quero frisar muito bem aqui, gente, realidade de cada empresa, tá? Por que cada empresa? Porque cada empresa tem a sua realidade. Simples, mas óbvio, isso não é lógico? Sim. Gente, planejamento tributário não é igual para todas as empresas. Eu posso trabalhar um planejamento tributário para hoje, para aquele cenário daquela mesma empresa, o ano que vem já pode ser outro cenário. A empresa já cresceu ou a empresa diminuiu. Então, todo cenário ele não pode ser feito especificamente regra geral, tá? Cada empresa tem o seu cenário, cada período tem o seu cenário, certo? Que precisa ser feito o planejamento. Em via de regra, todo ano você tem que fazer um planejamento tributário. Geralmente no início do exercício, né? Ou finalzinho do exercício para iniciar um próximo exercício, para que você faça as melhores opções para você, tá certo? Então assim, as possibilidades possíveis do planejamento tributário, eu vou falar aqui para você. Muito bem, gente. Hoje você tem uma possibilidade dentro do planejamento tributário, uma dica que eu vou trazer aqui para vocês, certo? Então, para quem sabe vender dentro da área do planejamento tributário, uma dica. Possibilidade, recuperação de créditos. Hoje já se discute muito este assunto no mercado, tá certo? Todo mundo sabe que tanto no regime do Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, dependendo da atividade, dependendo do produto, tem recuperações tributárias. Tem muita empresa aí pagando imposto indevido. Que, por exemplo, no momento de pandemia, agora que a gente vive, é um momento crucial para você fazer caixa, certo? Vou dar um exemplo bem simples para todos vocês. Uma empresa do Simples, gente. Por exemplo, segmento de autopeças, certo? Segmento de autopeças. Então, eu sou comércio varejista de autopeças. Então, eu vendo peças para veículos, enfim. E eu sou do Simples Nacional. Aí o que acontece? Via de regra geral, o segmento de autopeças, por exemplo, o PIS/COFINS, ele é monofásico. Para quem sabe que é monofásico, PIS/COFINS monofásico é quando é pago anteriormente em operações anteriores. É como se tivesse aqui a indústria e tivesse aqui o atacado, o varejo, e a tributação já foi concentrada e paga aqui na indústria. E quando nas próximas cadeias, por exemplo, o varejo, que vai chegar ao consumidor final, não há necessidade mais de efetuar o pagamento de PIS/COFINS. Aí quando a gente vai pegar os extratos do Simples, como está sendo declarado aquele determinado segmento, quando você vê, está tributando lá o PIS/COFINS. Ou seja, está pagando indevidamente PIS e COFINS. Observe isso. Um nicho de mercado, uma possibilidade para você ganhar dinheiro, vender esse produto. Contabilidade consultiva vinculada à possibilidade de recuperação de créditos. Tá, gente? Então, é um pequeno exemplo que eu estou trazendo para você. Fora em relação à substituição tributária e tantas outras operações, folha de pagamento também, que é possível hoje já ter repercussões de recuperação de crédito. Então, você tem que mostrar para o seu cliente que existe esse crédito, que está sendo pago imposto indevidamente e, consequentemente, vender esse produto e ganhar dinheiro em cima disso. Você observa que muitos advogados têm questões aí judiciais que acionam judicialmente em relação à recuperação de créditos. O contador também pode fazer isso. E detalhe, é processo administrativo, não é nem judicial. Não há necessidade de você acionar judicialmente isso. São processos administrativos. Muito importante a gente fazer isso, tá, gente? Ok? Então, observe que existe uma série de nichos de mercado e possibilidades dentro da recuperação de crédito. Outra questão, dentro do planejamento tributário, gente, eu dividi aqui em duas etapas, tá? Primeiro, o operacional, que é a conformidade, que é aquilo que você faz todos os dias no seu escritório, certo? Que é o envio das obrigações acessórias,
que é o cadastramento dos seus produtos com a situação tributária, de PIS, de COFINS, de ICMS. Então isso tudo é operacional, certo? Naquele momento você precisa entender que faz parte do processo, você tem que cumprir a conformidade também. Então a legislação brasileira ela é complexa, você tem que enviar espécie, você tem que enviar imposto de renda, você tem que enviar documento fiscal eletrônico, inclusive o fisco está monitorando, cruzando todas essas informações, folha de pagamento, social, enfim, todas essas obrigações têm que ser cumpridas. Então é operacional, é o cumprimento das exigências legais, certo? E um detalhe aqui, um detalhe importantíssimo que já podemos ligar na contabilidade consultiva, é chegar para o teu cliente e dizer assim, cliente, se você não cumprir essa obrigação, você vai pagar mais imposto. Se você não cumprir essa obrigação, você vai pagar multa. Se você não cumprir essa obrigação, você está fadado a fechamento do seu negócio. Então aí é o verdadeiro papel, a importância do papel do contador e mostrar que todas essas exigências legais também é uma oportunidade de mostrar o seu valor, o seu trabalho. Tá certo? Muito importante isso. Mas o principal de tudo, que eu quero principalmente mostrar, o planejamento tributário em relação à contabilidade consultiva, é o estratégico. Então, gente, o estratégico considero assim, dentro de qualquer negócio, crucial. Por exemplo, nesse momento de pandemia, as empresas que trabalharam no planejamento estratégico, eu tenho certeza que vão conseguir passar pelo momento de dificuldade, mas vão sobreviver no mercado. Vão conseguir passar por essa dificuldade, porque tem um planejamento estratégico definido, criou processos definidos. Então, sabe exatamente aquilo que pode, por exemplo, ser cortado no momento de pandemia. Sabe exatamente aquilo que pode ser visto. Então, isso tudo é necessário, gente. Então, dentro do planejamento estratégico, no planejamento tributário, enquadra, eu vou te dar um pequeno exemplo, em relação ao enquadramento do regime tributário mais benéfico, do melhor regime tributário, gente. Então, nesse momento aqui do planejamento estratégico, você tem que ter a seguinte noção. Quanto eu vou pagar de carga tributária se eu optar pelo Simples Nacional? Quanto eu vou pagar de carga tributária se eu optar pelo lucro presumido? Quanto eu vou pagar de carga tributária se eu me instalar em Macapá, se eu me instalar em São Paulo, se eu me instalar no Rio de Janeiro? Então, todo esse contexto do melhor enquadramento, que seja mais benéfico para você, que é feito através de um planejamento estratégico, que é feito através de um contador, de um consultor tributário, é nesse momento que você tem que saber vender esse produto. É mostrar para o seu cliente, dizer, cliente, olha, e dá aqui os seus dados do ano de 2020, bora fazer uma análise tributária do ano todo. Quanto você pagaria de carga tributária no Simples, no Real, no Presumido, no mesmo cenário para todos? Ah, no Simples eu pagaria tantos por cento, no Presumido tantos por cento, no Real tantos por cento. Já observou isso no ano? Quanto dá de economia? Ah, vou trazer uma informação importante para você. Eu estou lhe ajudando aqui, eu vou fazer o diagnóstico, eu vou fazer a análise para ti, eu vou fazer o diagnóstico, eu vou te prescrever qual é o melhor regime tributário que você tem que optar para a sua empresa. Gente, observa aí a importância dessa informação do planejamento tributário, observa o nicho da contabilidade consultiva, então, como está automaticamente interligado, observa isso, deu para entender? Então é justamente isso, a importância dessa contabilidade consultiva interligado ao planejamento tributário. Você optar pelo melhor regime tributário, mas o reflexo, gente, não é especificamente uma análise crua. Você tem que analisar o cenário num todo, certo? Analisar no âmbito do ICMS, do PIS, do COFINS, imposto de renda, contribuição social. Você tem que analisar no âmbito trabalhista. Ah, quanto eu vou pagar de encargos trabalhistas sendo do Simples? Quanto eu vou pagar de encargo trabalhista sendo lucro presumido, lucro real? Observar se aquele cenário cabe para você. Ah, minha empresa fatura 10 milhões. Ela está fora do enquadramento do Simples Nacional. Ela ultrapassou esse limite do Simples Nacional, que é de 4 milhões e 800 ano. Então, nesse caso, ela está fadada a ser excluída do Simples. Nesse caso, ela está fadada a receber penalidades, multas, enfim. É muito importante você analisar cada caso, certo?
Então, num cenário num todo, gente, você tem que fazer sim análise lucro real, lucro presumido, Simples Nacional, levar em consideração de cenários econômicos, momento, por exemplo, de pandemia, que tem que ser analisado no contexto. Tudo isso é um momento crucial em relação ao planejamento tributário e na contabilidade consultiva. Por esse motivo, eu vou fazer uma pequena mágica aqui, vou mudar a tela aqui atrás de mim, o meu quadro, vou mostrar para você um exemplo de um cálculo no Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, mostrando no mesmo cenário quanto pagaria de carga tributária. Acredito que num exemplo prático, você vai ter uma noção melhor de como uma economia tributária pode fazer muita diferença, certo? E nesse momento, você fazer essa análise e também técnicas, né, para você saber vender exatamente isso. Sentar com o seu cliente e mostrar o cenário atual de quanto ele está pagando de carga tributária e mostrar o cenário principal dessa economia. E, logicamente, você saber vender isso e ser valorizado. Então vamos lá, gente, vamos fazer essa mágica e vou mostrar para vocês aqui no quadro mais uma vez. Muito bem, gente, voltando aqui ao nosso quadro, mais um exemplo para você de como fazer agora o planejamento tributário relacionado à questão da contabilidade consultiva e esse planejamento, certo? Lembrando que eu já falei um pouquinho de como vender, como fazer contabilidade consultiva, como fazer o planejamento tributário e agora eu vou trazer um exemplo prático, certo? Trouxe uma simulação bem simples, bem básica dos 3 regimes tributários aí, certo? Simples Nacional, lucro presumido, lucro real e os pontos principais para você justamente aprender a vender e analisar, certo? Não adianta só, nesse momento, você saber qual o melhor regime tributário sem fazer análise. Lembra daquelas 4 passos principais que eu falei para você? De verdadeiramente você analisar o contexto, fazer a análise, dar o diagnóstico e receitar a receita, qual é o melhor diagnóstico, qual a melhor situação da análise tributária para o seu cliente. Então é isso que a gente vai fazer agora aqui, certo? Nessa pequena simulação, gente, continuando nossa palestra online aqui, nosso congresso online, eu estou fazendo uma simulação do Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, certo? No mesmo cenário, certo? Esse cenário aqui, um ano de 2019, a empresa faturou do Simples, faturou aqui na questão do lucro presumido e lucro real, certo? Levando em consideração faturamento anual de R$ 1.152.000, tanto para o Simples, R$ 1.152.000 no lucro presumido e receita bruta aqui de R$ 1.152.000 no lucro real, tá? Então, fizemos aí essas 3 opções necessárias para esse cálculo. Muito bem, gente. Simples Nacional, todo mundo sabe que o Simples Nacional ele é um rateio dividido por anexo e de acordo com a faixa do seu faturamento você vai verificar em que anexo você está e em que faixa você vai aplicar líquido. Lembrando que você tem que também aplicar a fórmula, receita bruta 12 meses, vezes a alíquota nominal, que está lá na tabelinha, certo? A alíquota nominal, de acordo com a faixa do teu faturamento que você estiver, certo? Menos a parcela deduzida, dividida pela receita bruta total. Nessa simulação, nesse cenário, certo? Ela não tem receita bruta anterior dos 12 meses, certo? Então, receita bruta anterior 12 meses é 0, porque não houve faturamento antes de janeiro de 2019. Então, dezembro de 2018 é 0. Então, a empresa iniciou as suas atividades em janeiro de 2019, tá? Então, nesse cenário, eu coloquei uma observação aqui. Início de atividade não tem como acumular receita bruta anterior, né? Então, receita bruta dos últimos 12 meses, você vai aplicar uma proporcionalidade, certo? Então, você sempre vai proporcionalizar até enquadrar os 12 meses. Você só vai poder acumular a partir de janeiro de 2020, porque você já tem 12 meses anteriores, ok? Perfeito? Então, assim, eu fiz aqui a simulação, certo? Peguei faturamento mensal, apliquei a fórmula, encontrei as alíquotas efetivas e apliquei. O total do meu faturamento, R$ 1.152.000, eu paguei de carga tributária média 8,74%, num total de Simples Nacional recolher R$ 100.000, 724,96. Ou seja, no meu faturamento, eu gastei de carga tributária 8,74%. Dentro desse valor, lembrando, tem aí PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, CPP, que é a parte de INSS patronal, e tem a parte do ICMS. Aí eu vou colocar 2 observações aqui para você já fazer a primeira análise só dentro do Simples. Lembra que eu falei também lá na contabilidade consultiva, recuperação de crédito?
Empresas do Simples, dependendo da sua atividade, muito cuidado na segregação de receita e muito cuidado se aquele tributo já não foi pago anteriormente. Digamos que esse produto aqui que eu venda, aqui dentro do ICMS foi submissão tributária. Então, nesse rateio aqui, olha a dica aí para você ganhar dinheiro aí, certo? Digamos que você nesse rateio aqui não informou a segregação do ICMS, ou seja, tributou novamente, porque lembra que a submissão tributária você já pagou anteriormente na operação anterior? Então, se você não segregar aqui dentro do rateio do Simples, automaticamente vai gerar ICMS novamente dentro do Simples. Então, um fator muito importante, muito cuidado com isso. Outra coisa, lembra que eu falei do segmento, por exemplo, dei um exemplo de autopeças que PIS/COFINS é monofásico? Mesma coisa, nessa segregação aqui de receita, no percentual que vai ser destinado para PIS, para COFINS, para ICMS, para imposto de renda, para contribuição social. Se você não excluir da base de cálculo o PIS/COFINS, informando que já foi pago anteriormente, vai tributar de novo. É nesse ponto aqui que eu estou falando que é uma recuperação de crédito. É nesse ponto que você tem que fazer essa análise para não pagar tributo indevido dentro do rateio do Simples Nacional, beleza? Então aqui, primeiro passo, Simples Nacional. Indo para o segundo passo, gente, mesmo cenário, 1.152.000, mesmo cenário do Simples, eu vou pagar aqui no lucro presumido a minha apuração. Lucro presumido, eu já expliquei bastante, disse é com base em margem de presunção, certo? O lucro presumido ele pode ser apurado de maneira trimestral, o imposto de renda e contribuição social, certo? E o PIS/COFINS mensal. O PIS/COFINS vê-se todo dia 25 do mês seguinte, certo? Já o imposto de renda e contribuição, janeiro, fevereiro, março, você vai pagar no último dia útil do mês seguinte, no caso 30 de abril, referente ao primeiro trimestre, certo? Lembrando, PIS/COFINS mensal, imposto de renda e contribuição trimestral. Mas o próprio nome já diz, lucro presumido. Presume-se uma margem de lucro sobre o faturamento. Mas qual é essa presunção? Aí, especificamente, você vai ter que olhar a legislação do lucro presumido, pegar as instruções normativas e ver qual a presunção para aquela atividade específica que você tem. No caso dessa atividade aqui, comércio, a presunção eu coloquei aqui 8%, porque é o que está na lei, certo? Está em embasamento lá. A presunção de 8%, eu vou ter uma margem de lucro, 1.152.000 é o faturamento, presunção de 8%, vou ter aqui uma margem de lucro de 92.160. Sobre 92.160, vou pagar 15% de imposto de renda, certo? Está aqui, que deu um total de 13.824. Contribuição social, mesma coisa, 1.152.000, presunção 12%, é diferente da presunção do imposto de renda, a contribuição social já é 12%, e vou aplicar a alíquota de 9%, que deu um total de contribuição 12.441,60. Então aqui fiz a apuração do imposto de renda e contribuição trimestral, certo, gente? Continuando, lembrando que o lucro presumido você vai pagar tudo separado, né? Lembra que eu falei? PIS, COFINS, imposto de renda, diferente do Simples, que é conforme a faixa, você gera uma única guia no DAS, onde existe um rateio bonitinho lá, todo segregado. Então é importante a gente falar e analisar esse fato, certo? Indo aqui para o presumido, continuando, PIS, COFINS, ele é cumulativo, certo? Que é cumulativo é faturamento vezes alíquota, lembrando que você tem que sim considerar os monofásicos, os isentos, ou seja, as exceções às regras. Então é muito importante isso. Eu levei em consideração o mesmo faturamento, apliquei 0,65 sobre o faturamento de 1.152.000, deu 7.488 de PIS, e apliquei a alíquota do cumulativo 3%, que deu 34.560. Aí também simulei INSS sobre salário, certo? Lembrando que o INSS aí é diferente do Simples, do lucro presumido e lucro real, certo? O INSS sobre o Simples, a parte patronal está inclusa dentro do alíquota, é o CPP, dentro do rateio está incluso. Então você vai recolher só dentro do Simples, dentro do DAS, o percentual destinado exclusivamente para INSS patronal, que é o CPP, certo? Diferentemente do lucro presumido e do lucro real, não. É apurado sobre o montante da sua folha, né? Então, vai recolher lá 20% sobre o custo da sua folha, mais o sistema S, mais o seguro, que é o RAT. Então, tem um total lá, por exemplo, de 27%, certo? Sobre a sua folha de pagamento. Aí eu apliquei aqui, deu 9.062,80. E mais o INSS sobre o Prolabore, que é justamente o rendimento sobre
o contra-cheque sobre o salário que os diretores tiraram, né, o rendimento que os diretores tiraram, ou seja, ali está o seu contra-cheque, ali está o seu salário sobre o seu trabalho da direção, certo? Sobre os sócios, ok? Então, INSS sobre Prolabore deu R$2.000. E o ICMS normal, gente, ICMS normal, apuração não cumulativa, débito e crédito. O que eu compro, o que me gera crédito nas entradas, eu fecho com meus débitos da saída. Lembrando que tem que ser levado em consideração se tem produto isento, se tem produto substituição tributária. Aqui a apuração normal, certo? Eu não estou fechando uma apuração mais complexa, eu estou apenas apurando aqui simbolicamente o débito e o crédito, que deu um total recolhido naquele mês de R$ 24.768. Total de impostos, R$ 104.144,40. Observe que é o mesmo cenário do Simples, só que aqui no Simples eu paguei um total de 100 mil, certo? E aqui no lucro presumido eu paguei um total de 104 mil. Total de carga tributária 9,04 no lucro presumido e no Simples Nacional 8,74. Então observe que ainda nesse mesmo cenário o Simples Nacional ainda é mais vantajoso que o lucro presumido, ok? Então observe a economia tributária aí, observe essa análise, como é importante você saber vender para o seu cliente, mostrar os caminhos, mostrar a importância de um planejamento tributário adequado. Fazendo esse mesmo planejamento, vamos para o terceiro comparativo, certo? Que é o lucro real. Assim, gente, a base do lucro real principal, gente, é fazer contabilidade. Sempre falo nisso. Aliás, é importante em qualquer regime tributário que você optar, você fazer contabilidade, você ter as demonstrações contábeis, ver exatamente qual é o seu lucro, qual é o seu prejuízo, fazer verdadeiramente essa ferramenta chamada contabilidade para você extrair informações e diagnósticos precisos. Para, por exemplo, momento de pandemia, você tem uma contabilidade em dia, você pode tomar decisões fundamentais para o futuro da sua empresa. Mas indo para uma linguagem fiscal, no lucro real você tem dois parâmetros importantes. Você encontrar o lucro contábil e o lucro fiscal, certo? Eu já falei várias vezes em vários vídeos que a gente vem falando aí, divulgando, que no lucro real você primeiro vai, logicamente, apurar o seu lucro contábil, pegar receitas, despesas para encontrar o lucro contábil, depois fazer adições, exclusões, compensações para encontrar o lucro fiscal e assim, consequentemente, você aplicar a alíquota do imposto de renda e contribuição social. Eu simulei, fiz uma simulação bem básica mesmo para você entender, muito parecido com os demais, certo? Mesmo faturamento, 1.152.000, coloquei as deduções aqui de 49.536, receita líquida do 1.102.464, custa mercadoria vendida R$ 852,480, lucro bruto 249.000, menos despesas operacionais deu 135.120. Total do meu lucro operacional 114.864, certo? Então uma DREzinha básica, bem básica mesmo, não vou colocar aqui nem adição, exclusão, é só uma DRE bem básica. E sobre o lucro eu vou pagar 15% de imposto de renda, 9% de contribuição social. Observe aqui um detalhe importante. Se nesse caso a minha DRE, a minha apuração deu um prejuízo, eu não vou pagar tributo, não vou pagar imposto de renda e contribuição. Digamos que a minha margem deu menos do que isso, também não vou pagar imposto de renda e contribuição. Ou então vou pagar menos. Observe que a presunção aqui é 8. Aqui você vai observar se é mais ou menos. Olha aqui. Aqui eu observei um lucro de 8, deu 92. Aqui deu 114. Mas na imposto de renda, na contribuição já foi 138, né? Aí eu já paguei aqui 12. Aí observe aqui que eu já paguei aqui 17, certo? Aí aqui eu já pago 13, mas em contrapartida na contribuição eu já pago 10, aqui eu já pago 12. Tem que fazer todas essas análises. Mas não faça análise também superficial, analisando um ou outro. Analise toda a cadeia, É importante a gente analisar toda a cadeia tributária. Seguindo aqui, o PIS/COFINS do lucro real é não cumulativo, ok? Diferente do lucro presumido que é cumulativo, que é faturamento vezes uma alíquota, no não cumulativo, aí você vai ter que pegar o débito com crédito, ou seja, as tuas entradas, as tuas operações de compra, aquilo que é possível gerar crédito, certo? Energia elétrica, enfim, tudo aquilo que é possível vai tirar um crédito de PIS e COFINS. A alíquota básica do PIS e COFINS, 1,65 PIS, 7,60 COFINS, ok? E vou fechar com o meu débito, com o meu faturamento, com a minha receita, certo? Crédito menos o débito, eu encontrei aqui um PIS a recolher R$
352,70 e COFINS 20.048,80, ok? Observe que aqui, olha, o PIS e COFINS cumulativo, já paguei mais que o PIS e COFINS não cumulativo. Então, olha, mais um comparativo para você analisar aqui também. Aí eu vou só apenas repetir aqui INSS sobre salário, que é a mesma coisa aqui, 9.062, INSS sobre Prolabore, e o ICMS a recolher 24.768, mesma apuração de ICMS, regime de apuração normal, débito, crédito não cumulativo. Total da minha carga do lucro real, 87.799,66, que corresponde a 7,62. Observe aqui, nesse cenário do lucro real, eu estou pagando menos carga tributária que nesse cenário do lucro presumido, ok? E estou pagando, inclusive, no lucro real até menos do que no Simples Nacional. Mas observe, isso é para este tipo de cenário, gente. A gente observa que cada cenário, como eu disse, cada opção é específico de cada empresa, independente, relacionado à sua atividade, relacionado ao seu faturamento, relacionado à região que você está, relacionado ao seu produto que você vai vender, porque tem produtos que têm legislação específicas, tanto a nível estadual, quanto a nível federal, quanto a nível de PIS, COFINS, quanto a nível de ICMS, tá? Muito importante você ter esse parâmetro geral. O que eu quis falar, basicamente, nessa palestra online para você, para participar desse projeto magnífico do querido professor Edgar Madruga, era justamente mostrar como a contabilidade consultiva é extremamente importante e como o planejamento tributário é importante. E você conseguir ligar um ou outro, ou seja, fazer o planejamento tributário adequado e unir com a contabilidade consultiva, transformar isso em resultado e aplicar isso para o seu cliente, eu tenho certeza que você vai fidelizar esse cliente e vai conseguir vender mais esse produto na sua contabilidade, certo? Então, ou seja, é mais um nicho de mercado que você tem aí para você vender e para você sair nesse momento na frente no mercado. É uma oportunidade, por exemplo, momento desse de pandemia, uma oportunidade para você fazer análise tributária, analisar se existem créditos possíveis para ser recuperado, certo? Fazer levantamentos. Olha, gente, muitas empresas estão com deficiência de caixa agora nesse momento, empresas estão fechadas. Então você pode, por exemplo, deixa eu fazer uma análise tributária, aplicar essa análise tributária, ver se consegue algo, identificar algo indevido para poder restituir ou deixando de pagar um tributo que era devido. Então, vice-versa, gente, você está nesse momento crucial e a contabilidade consultiva, desde o momento, hoje, é extremamente relevante para você mostrar a sua cara verdadeiramente e assim fazer um trabalho diferenciado. Tá certo, gente? Então, essa é a palestra, espero que vocês tenham gostado e acompanhe a palestra de todos os colegas, um time fortíssimo de vários lugares do Brasil para mostrar para você nessa trilha da contabilidade consultiva como é relevante esta informação na tomada de decisão. Tá certo? Deus abençoe a todos, gente, e um grande abraço.